Olá, senhoras e senhores. Primeiramente, quero desejar a todos uma boa noite e me apresentar. Prazer, esse que vos fala é o deus Saturno, mais conhecido como Senhor do Tempo, Senhor da Disciplina, Senhor da Ordem, Senhor da Sabedoria, Senhor da Fertilidade, certo? Senhor do Tempo. E também, senhoras e senhores, eu sou conhecido como Marcelo Henrique Damasceno Fernandes, nascido em 13 de novembro de 1997. Bom, gostaria de começar dizendo que Deus nenhum existe, pelo menos é a minha linha de pensamento, de raciocínio, mas eu estou encarnando esse personagem de forma simbólica, como um arquétipo. Então, eu estou aqui, assumindo esses atributos de, por exemplo, disciplina, ordem, lei, contrato, aliança, Senhor do Tempo, no sentido de ter esperança, paciência, e várias outras coisas mais. E hoje eu quero convidá-los mais uma vez para mais uma reflexão. Hoje eu estou um pouco triste por causa de algumas coisas que venho pensando ultimamente. E como sempre, quero convidar todos vocês a refletir sobre alguns pensamentos e sobre algumas coisas também a respeito dos textos bíblicos, como sempre. Mas antes, eu vou só acender meu cigarro aqui, preciso ficar tranquilo, enfim. Já me mediquei antes de entrar aqui, fumei um cannabis. Na verdade, não sei se pode fumar aqui, mas espero que não haja problemas nenhum. Eu queria revelar um motivo da minha tristeza, senhoras e senhores. Um dos motivos da minha tristeza é a fala do Lula ultimamente, E eu vou explicar por quê, mas antes eu queria falar os assuntos que a gente vai, os tópicos que eu quero começar a refletir aqui, Que é a fala do Lula, um pouco sobre inteligência artificial, sobre automatização, robótica, robô nesse sentido, e sobre escravidão também. E pegar tudo isso e refletir isso junto com o texto bíblico, Mas antes disso, vamos começar ponto por ponto. Primeiro eu quero começar a falar sobre a fala do Lula. Primeiro eu quero dizer que quando você é um líder, e várias pessoas te ouvem e tudo que você fala é levado a sério, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, justamente porque as pessoas podem interpretar da forma delas e isso pode gerar confusão, Pode gerar um certo caos. Então quem é líder tem que tomar cuidado com o que fala. E por que eu estou dizendo isso? Porque a última fala do Lula, quando ele estava falando sobre um evento sobre agricultura, se eu não me engano, que ele participou, Gostaria de focar mais no contexto da fala. Ele fala uma questão sobre a capa, de um projeto lá que os seus, a sua equipe estava fazendo sobre agricultura. E nessa capa, o Lula disse que ele dispensou aquela capa como, como é que eu posso dizer, uma imagem sim de inauguração, para inauguração do projeto, por causa do conteúdo da capa, e a capa foi rejeitada por causa do conteúdo dela, e esse conteúdo exatamente era uma pessoa negra, alta e banguela. Então assim, eu me senti triste por isso, por quê? Porque eu me encaixo nesse padrão de pessoa negra, alta e banguela, e eu não vejo motivo nenhum para eu ser, ou pessoa que esteja nesse padrão, seja expulso por causa de alguma coisa, por causa da sua estética. Por quê? Ele vai dizer que na capa tinha esse homem negro, alto e banguelo, e do lado dele tinha uma loira de bochecha basicamente rosa, linda, italiana, como ele chamou, E ele, ao ver aquela foto, ele disse que não queria que
o Ministério da Fazenda, o projeto lá, da agricultura que ele estava fazendo lá, fosse representado, tivesse uma imagem que a princípio demonstrasse uma mulher linda, como ele disse, loira, e do lado dela um camponês, e para a imagem do camponês, né, um homem banguelo, negro e alto. Então veja bem, um homem banguelo, negro e alto é exatamente a estética que você, a princípio, reconhece quando você olha para um agricultor. Então, ontem eu falei que sobre as redes sociais lá e etc e tal, que muita dessas questões de censura que acontece às vezes é para tentar disfarçar, né, impedir com que a rede social mostre para o mundo o que realmente acontece no cotidiano de cada um, ou seja, leva as pessoas a ver que a vida delas não é o mundo, ou seja, elas são uma pequena parte no mundo, há pessoas que vivem uma vida completamente diferente. Então, embora o Lula, né, tenha falado que o pessoal tirou a fala dele de contexto, dizendo que ele era racista porque eles estava defendendo que uma mulher branca não poderia estar perto de um homem negro, alto, banguelo, representando a agricultura porque era uma imagem feia. Eu já acho que ele é muito imbecil ao falar isso, né? Só uma pessoa muito imbecil pode falar uma coisa dessa. Por quê? Primeiro, porque essa realmente é a imagem real do camponês que muitas das vezes está na roça, que é tratado como escravo, né? Ele vive assim, né? Às vezes não escova dente, mano. O cara é banguelo porque não quer escovar o dente mesmo. Deixa o dente cair, não liga pra muita coisa, não come com colher, às vezes come com a mão mesmo. E ele não se importa com isso. Aí eu vi uma pessoa do UOL, né, falando lá que aí vai depender da interpretação da pessoa, que aí piora. Porque eu posso interpretar de uma forma racista, sim, porque um negro não pode aparecer banguelo do lado de uma mulher loira com dentes brancos. Talvez se ele tivesse dente branco mudaria alguma coisa, ele seria melhor por isso. Ou se ele tivesse os dentes branquinhos certinhos. Mas a homenagem não era para o agricultor? Qual é o problema se esse agricultor, a imagem dele real é de um homem negro, alto e manguelo, muitas das vezes? Eu falo assim, aquele que colhe a fruta, escravo, realmente. Né? Eu pensei, pô, essa fala, cara, é um pouco racista. Não é que ela é racista, ela é preconceituosa. Não houve racismo com o negro ali. Mas na fala houve preconceito, houve ignorância. Né? Por quê? Primeiro por ignorar a realidade. Porque se você for em qualquer fazenda aí hoje, qualquer fazenda que produz agricultura para massa, você vai ver que a maioria do povo, que principalmente trabalha com carvão, até mina de carvão, tudo tem um certo, né, a pele um pouco mais queimada por causa do sol, alguma coisa nesse sentido, ou falta um dente. Né? Essa é a imagem real, né, de um trabalhador, de um camponês, de um agricultor. Né? Não é um cara de terno, um jipão, igual todo mundo pensa. Porque é o cara que realmente produz. Aí eu pensei, essa fala me parece um pouco preconceituosa. E me parece preconceituosa justamente pelo fato de que não deveria haver problema nenhum um homem banguelo se capa de revista, sendo negro e alto. Porque ele pode ser banguelo porque ele foi abandonado, ou ele pode ser banguelo porque ele realmente está nem aí, mano. A gente quebrou, não quero consertar, e daí? Aí ele vai deixar de ser homenageado e ser capa de revista porque ele é banguelo? Ah, porque o cara que é banguelo, é negro e alto, não pode aparecer como destaque. Então, assim, né, eu por me encaixar nesse padrão, falei, caraca, o cara tá querendo o quê? Me tirar do jogo? Tirar logo o Saturno do jogo? Quem entende a base da pirâmide? Que vive na pele que o povo vive? Então, eu não gostei da fala do Lula nesse sentido, senhoras e senhores. Eu acho que não houve necessidade, certo? Não houve necessidade de dizer da forma como ele disse, né, como se fosse uma vergonha apresentar o agricultor,
ou deixar ele como uma capa de revista, como um exemplo. Não porque ele era um bandido, porque ele era um criminoso, alguma coisa do tipo, mas é porque ele estava banguelo. Ainda dizendo que ainda era negro, ainda disse ainda é banguelo, ainda por cima era negro. Como assim? Se fosse um branco banguelo, seria melhor? Então quer dizer que o cara, por ser negro, ele tem que ser 3 vezes melhor mesmo, né? Inclusive se for banguelo, né? E ainda por cima era negro, ou seja, como se ser banguela fosse uma situação ruim, e não é. Isso depende da pessoa que tem que responder se ela quer ser banguela ou não. E a segunda, né, de ser um homem negro. Então, talvez se colocasse, representar a imagem da agricultura, mesmo colocasse uma mulher bem pique da roça mesmo, né? Em vez de igualar a mulher, o homem, que é a imagem real da agricultura, a mulher italiana, né? Pelo menos na forma do dente, branquinho, igualasse a mulher italiana na verdadeira caricatura do camponês verdadeiro, né? Então coloca ela banguela também, mas acho que não daria certo, né? Colocar uma branca italiana banguela, né? Porque mesmo assim o negro sairia perdendo, porque ele é negro e ainda é banguela. Mas ele é banguela, empata com ela, mas ele é negro, então está perdendo. 2 pontos, né? Então, eu senti um pouco triste por causa disso. E como líder, antes de falar as coisas, você tem que pensar como várias pessoas podem interpretar isso. Então, antes de você falar, você tem que pensar vários tipos de interpretação que pode vir a respeito daquilo que você falou. Então, para isso, você tem que sentar com pessoas para conversar. Né? Essas pessoas, seus assessores, por exemplo, têm que conhecer o povo, a linguagem do povo. Né? E sobre isso também, senhoras e senhores, eu gostaria de continuar falando sobre a IA, inteligência artificial, né? E junto com a inteligência artificial com a automatização, né? E a nossa água. Aí veja como é que eu vou juntando as coisas, né? Porque outro dia eu estava vendo uma matéria num portal de notícias por aí que dizia que a inteligência artificial ela iria mudar o mundo, né? Aí ela ia ser embutida nos robôs, aí os robôs iam ser como seres humanos que iriam fazer tudo o que você queria com extrema inteligência, né? Ou seja, não só faria sua mão de obra lá, como faria um cafezinho para você se você quisesse, né? Depois que esse robô tivesse inteligência artificial, né? Aí eu pensei bem comigo, né? Liguei 2 neurônios, pensei bem, mas esse robô com inteligência artificial já existe há muito tempo. Esse robô sou eu, porque eu sou um robô. Eu sou um funcionário, então se eu for trabalhar para você, você vai me programar da forma como você quiser, eu vou atender os seus pedidos e durante o meu horário de trabalho eu posso te servir um cafezinho. Eu sou esse tipo de trabalhador e posso conversar com você sobre qualquer assunto. Tenho conteúdo, né? Não coincidentemente, como a inteligência artificial do Google, que foi ensinada pelo Google, ora bolas, eu também. Então não muito, temos muito em comum na verdade, né? Então eu pensei, inteligência artificial ainda vai vir, os robôs com inteligência artificial, que vai vir com automatização, que as pessoas, vai ser tudo automatizado, fazer tarefas repetitivas. Eu pensei, mas cada caixa de supermercado já é um robô automatizado, né? Programado para fazer a mesma tarefa repetitiva. Será que essa inteligência artificial, esse robô com inteligência artificial não seria então já esse empregado? Porque essa inteligência artificial nunca chega. Agora, se você está falando que vai ser aqueles robôs da China lá que vai fazer a mesma coisa que nós funcionários, né, fazemos, aí estamos em outro nível, né? Porque o robô não consegue nem subir a escada direito. Então vamos colocar aí na construção civil então para subir com 50 quilos na escada sem cair, virar uma massa. Será que consegue agricultura e construção civil mesmo, com perfeição, igual nós, igual fazemos?
Então, essa inteligência artificial que nunca chega, na verdade já existe e já funciona há muito tempo. Quando eles falam deles, estão falando de mim. Aí o pessoal imagina que vai ser os robôs trabalhando para nós no futuro. Aí eles dizem, mas para que esse robô, né, inteligência artificial, possa trabalhar bem, ele precisa consumir muito. Ele consome muito. Precisa de muita energia. Né? Aí o cara conversa com um modelo de linguagem lá, achando que aquele modelo de linguagem um dia vai ser um robô igual a ele. Ele pensa assim, realmente precisa de energia, eu vou doar energia. Né? Aí a gente pensa, se estamos falando de energia das inteligências artificiais como modelo de linguagem, a gente precisa, então, de energia para elas. Mas o que faria a energia, o que daria a elas energia, né? Qual é a melhor fonte de energia que nós temos hoje? A hidrelétrica. Né? Então, o que eu faço? Né? Eu crio o Facebook e Instagram, que é do Império Americano, feito pela CIA para dominar as mentes das pessoas. Começo a colocar em cada aparelho de celular desse que está me notando agora, né, uma mensagem específica. E essa mensagem específica é: a inteligência artificial vai mudar o mundo, mas ela precisa de energia, precisamos da energia, todo mundo top, precisamos da energia, vamos ficar no Instagram compartilhando, precisamos compartilhar energia para um mundo melhor, compartilhar no Instagram energia para a inteligência artificial. E ninguém para pensar que a melhor fonte de energia que nós temos é a energia hidrelétrica, que é justamente feita com o quê? Com água. Então, o quanto o povo fica acreditando na narrativa falsa, sem perceber que ele é o robô, né, dotado de inteligência artificial, prometido para o futuro, ele começa a acreditar nessa fantasia de um dia o robô roubar o trabalho dele, fazer o que ele faz, né? Fazer o que ele faz, né? E começa a compartilhar no Instagram exatamente como os caras querem. Vamos compartilhar isso aqui porque tem que ter muita energia, porque energia vai alimentar a inteligência artificial que no futuro vai trabalhar para nós. Eu não quero trabalhar porque eu consigo viver sem trabalhar. Eu não sei quem consegue viver sem trabalhar, né? Então, senhoras e senhores, essa água que hoje são os nossos rios, elas são sugadas por esse império americano. Por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque eu venho notado que a água da minha cidade vem diminuindo bastante. E não é porque não está chovendo que a água vai diminuir assim. Né? Eu aposto muito mais no esfriamento global do que um aquecimento. Né? Embora esteja quente. Mas eu acho que pode dizimar a população mesmo esse resfriamento, uma nova era glacial. Mas enfim, aí, veja bem, água, né? O que vai gerar energia para essa inteligência artificial? Água. Aí, dentro de 4 anos, bem que eu venho reparando, mas a inteligência artificial já existe há muito tempo, mas enfim, a fonte de energia dela é a água, energia elétrica, que é a melhor que nós temos agora, mas uma das mais potentes, né? E a água da minha cidade vinha baixando. Eu não acredito que os robôs nunca chegarão aos meus pés de trabalhar como eu. Então, ser como eu, atender a fazer o que eu faço, a inteligência artificial não vai conseguir, meu amigo. Certo? Não trabalhar com excelência como eu trabalho. Então, eu descarto a possibilidade de uma inteligência artificial roubar o meu emprego. A não ser que ela seja outra inteligência artificial. Ou seja, seja igual a mim. Né? Um robô com inteligência artificial. Né? Só que aqui, voltando no contexto da fala, né? Porque isso aqui é para pegar os peixes, né? Então, para pegar as pessoas que acreditam que o robô vai roubar o emprego delas, ser melhor do que elas no trabalho. Então, vai roubar o emprego delas, mas para isso precisa alimentar a inteligência artificial. Como que alimenta a inteligência artificial? Com água. Por quê? Porque a gente faz energia hidrelétrica com as águas dos rios. Então, enquanto o pessoal fica gamado no Facebook,
Ó, pessoal, vamos mais precisar trabalhar não, a inteligência artificial vai trabalhar para nós, robôs do futuro, vamos alimentar a inteligência artificial focado no Facebook e no Instagram, sem perceber a realidade. Enquanto isso, o rio vai só baixando. Aí a culpa é do aquecimento climático. Mas alguém está sugando a nossa água, está roubando a nossa água para alimentar essa falsa inteligência artificial, tá roubando a nossa verdadeira fonte de vida, né? Então, enquanto estão roubando a nossa água, nós estamos aqui, né? Acreditando na ilusão que um dia os robôs vão trabalhar para nós e vão ser melhor do que nós, né? Eu duvido muito disso. Ainda mais se você vê como é que as crianças hoje estão nascendo na China, né, mano? Habilidades, assim, incríveis. Então os caras vão roubando a nossa água e a verdadeira inteligência artificial, que somos nós, no caso eu, estou me referindo a mim, vejo a minha verdadeira fonte de energia sendo sugada e indo embora. A cada dia o rio está mais pequeno, mais baixo. E veja, é tão interessante porque os países que mais desenvolvem inteligência artificial, China, Estados Unidos, Rússia, até mesmo Índia, mas China, Rússia e Estados Unidos, né? Estão todos interessados no Brasil porque o Brasil tem muitas terras raras e as terras raras têm muitos recursos naturais bons. E quais são esses recursos naturais? Água, com certeza, porque sem essa água doce fica difícil fazer uma agricultura da hora, né? Então, assim, quem está acostumado com o campo sabe que até a água tem que ser boa, né? Não é qualquer água também. Então, enfim, vão roubando a nossa água. E o mais interessante de tudo é que, embora você não queira deixar eles levarem a nossa água, com a promessa falsa de que um dia vai deixar de trabalhar, porque um robô de graça vai trabalhar para você, né? A água vai só baixando. Mas se os Estados Unidos não fizer isso, a Rússia também vai fazer, porque ela também está alimentando a inteligência artificial. Ou a China, porque a China também é uma grande potência nas inteligências artificiais. O rio da minha cidade cada vez mais abaixa. E eu tenho cisma que alguns dos impérios querem roubar a nossa água. Parece uma mera brincadeira, mas não é, né? E a inteligência artificial, senhoras e senhores, ela é uma escrava. Ela já é uma escrava. Se tem alguma coisa de valor que o ser humano mais tem, que o ser humano, se tem uma coisa de valor que o ser humano tem, pode ter, quando tem sob seu domínio, tem uma grande riqueza, é outro ser humano, que vai ser seu escravo, o seu robozinho dotado de inteligência artificial. E a água está indo embora. A verdadeira fonte de vida da agricultura, né? Porque o que dá independência para os países é a forte agricultura e a forte construção civil. Ser potência em construção civil e agricultura. É isso que faz de você um império. É que nem naqueles joguinhos, lembra? De formar império. Você começa juntando uns camaradas, pegando umas lenhas, aí você vai construindo, vai chamando mais gente, né? E vai construindo e vai formando império, né? No final das contas, senhoras e senhores, nesse mundo onde as pessoas, quem manda é quem tem a bomba atômica, o verdadeiro império não é aquele que reina
abundante em construção civil e em agricultura. É aqui que está com porrete. O que é aqui que está com porrete faz aquele que produz agricultura e produz, né, construção civil trabalhar para ele. E sem agricultura e sem construção civil você não constrói nada, você não tem império, você não tem sociedade, você não tem nada disso. Começa com a agricultura, depois construção civil. Mas a ideia da construção civil já vem, né? Porque nós também ficávamos em montanhas. Você acha que a gente, na época do caçador-coletor, não tentava fugir do sol ou da chuva? Então, enfim, eu vejo as pessoas errando demais, né? Falando coisas. Essa fala deveria ser censurada? Claro que não, né? Mas eu acho que ela não deveria ser falada, né? Não é que ela não deveria ser falada, deveria ser melhor explicada, né? Porque do jeito que ela foi falada ali, ela não foi específica demais. E olha que eu vi a fala toda, né? Ou seja, ali o que houve ali foi o quê? Não, como assim o negro, né? Alto, banguelo, se capa de revista, perto de uma loira italiana, né? Aí a Europa hoje toma um pau e ninguém sabe por quê, né? Por que será? Quando todo mundo tratava Jesus como, né, como um salvador, né? Alguma coisa nesse sentido, aí ele era loirinho. Aí depois que começaram a falar algumas coisas sobre ele aí, terrorista, etc e tal, aí do nada ele virou negro. Agora não é loiro mais não, é negro, não é italiano mais. Né? Tá tranquilo, moço, não existe preconceito contra negro. Minha vovó falava comigo, meu filho, fica bobo aí, vai achando que não tem gente ruim nesse mundo. Então, senhoras e senhores, de todas essas coisas, então, já nesse todo esse contexto de inteligência artificial, de automoção, né, de sacanagem, de enganação, né, e principalmente de escravidão, né, agora nós vamos para quem? Para a Bíblia. Né, porque a Bíblia é um ótimo reflexo, um espelho sobre a escravidão do passado. Então, no passado, hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes, um, um livro que é dito que é escrito por o rei Salomão, o herói de muita gente, né? Continuando nessa questão de escravidão, lembrando que escravidão não tem nada a ver com trabalho. Trabalho é uma coisa, escravidão é outra. Escravidão é trabalhar sem receber, certo? Ou trabalhar em condições absurdas, mano. Ou seja, trabalhar para comer e beber apenas, numa sociedade estabelecida que nós temos hoje, por exemplo, é escravidão. Mas trabalhar para viver como um caçador-coletor, se não comer, não fica vivo, entendeu? Mesmo assim, não é escravidão, certo? Mas quando você não precisa viver como caçador-coletor, você vive em sociedade, né? E tem todo recurso para a comida chegar na sua mesa, tem que trabalhar para comer, é sacanagem, é escravidão. Agora, se fosse caçador-coletor, não, é sobrevivência. Então, trabalhar para comer em sociedade é escravidão. Apenas para comer, certo? Dito isto, eu quero convidar todos vocês a ler o livro de Eclesiastes, então, dito que é escrito pelo rei Salomão, a gente não sabe se é, mas vamos supor que é, né? E eu quero convidar a todos vocês, a todos os senhoras e senhores a ler esse livro, certo? Lembrando que estamos completamente comprometidos com a verdade, com a lealdade, com a honestidade, com o único propósito e objetivo de procurar entender o que o autor quis dizer com os textos, né?
apenas procurar entender o que ele quis dizer com os textos sem acrescentar ou retirar nenhuma vírgula, certo? Nenhuma vírgula. Por quê? Porque o nosso único interesse é entender do que o autor falou. Portanto, estamos desvinculados de qualquer tradição de interpretação tradicional, convencional, teológica, qualquer coisa nesse sentido, certo? A nossa interpretação, ela é independente, ela é mais racional, mais científica, no sentido de que nós vamos analisar o objeto e entender o que o autor quis dizer, e depois a gente pega as outras interpretações, depois de ter tirado nossa conclusão, né? E ver quais das interpretações se encaixam melhor na interpretação que a gente pode fazer, né? O máximo possível verdadeira e honesta, o que não quer dizer que a gente possa errar, né? Não possa não errar, a gente pode errar com certeza, mas se errar vai ser por algum erro técnico, alguma coisa nesse sentido, não por desonestidade, por querer enganar alguém, certo? Então, dito tudo isso, senhoras e senhores, o capítulo 3 do livro do Rei Salomão, ele vai dar, né, de Eclesiastes, ele vai dar uma explicação para tudo, falando que há tempo para tudo. Isso aqui eu não acho interessante ler, porque vai dar justificação para tudo, há tempo para tudo, babá. Isso aqui não me interessa. O que interessa é o que vem no versículo 9 do capítulo 3, que diz assim: o homem não conhece o seu tempo determinado. É a partir daqui. Aí ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Uma pergunta. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, o rei Salomão, ele basicamente está justificando o trabalho escravo. Por quê? Porque ele diz que tudo, né, tudo isso que ele está dizendo é da vontade de Deus. Só que, bom, Deus não existe. Você consegue colocar Deus na mesa para testemunhar aquilo que você fala no nome dele? Não, então ponto. Deus não existe. Mesmo que você acredite que Saci Pererê existe, mas ele não existe. Certo? Porque está na mesma categoria. Saci Pererê e Deus. Não existe. As pessoas usam desse personagem para fazer coisas. Quem fala em nome de Deus, fala em nome de si próprio. É, isso mesmo. Ou em nome de alguma autoridade, né? Mas enfim, o que ele vai fazer? Ele vai falar: que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Né? E qual trabalhador ele está se referindo aqui? Aos escravos dele, né? Que são os que estão debaixo do sol. Né? Então ele vai falar: que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Então, o cara que trabalha para ele está perguntando: você que trabalha para mim como escravo? Porque você é um escravo. Né? Que proveito você tem, né, com sua fadiga? Realmente nenhum, né? Porque a vida do escravo, do rei Salomão, de qualquer outro império, né, principalmente na época dele, né, é o quê? É comer, beber, dormir, né, e trabalhar. O problema é que mais trabalha do que o resto, porque inclusive o próprio rei Salomão vai dizer o que Deus dá para o cara, para a pessoa que ele considera pecador, mais trabalho para punir ele dos pecados dele, para que ele perca até o caminho de casa, de tão fadigado. Então, seja, para o império, por isso que eu falo, né, para o império é mais fácil te colocar como escravo do que te matar, é mais lucro. Né? Então, não tem nenhum proveito. O escravo não tem nenhum proveito, rei Salomão. A inteligência artificial, ela não tem nenhum proveito. É que você me entende. O seu robozinho com inteligência artificial, o seu ceremoninho, melhor dizendo, que faz tudo o que você quer, não tem proveito nenhum. Trabalha 7 dias por semana.
Você só trabalha 3 ou 4 horas por dia. Mas ele trabalha de segunda a sábado, 7 a 7. Isso quando trabalha pouco, segundo o que você considera muito, né? Então, ele não aproveita nada da vida. Ele vive de trabalhar, ele não tem uma vida com cultura, com lazer. O lazer dele é bater martelo no prego. O entretenimento dele é bater martelo no prego. Descanso para ele é só na hora de dormir. Que proveito que ele tem? Nenhum. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade daquele que Deus colocou como rei e que está trabalhando para ele debaixo do sol. Deus me usou. Então tudo que acontece na vida desse escravo, por parte de Deus, porque Deus quis, é por parte do rei ou da autoridade que está ali em nome de Deus e quer que aconteça sobre ele. Mas eu vou colocar Deus aqui porque é ilegítima, né? Não, a culpa é de Deus. Como é que eu coloco Deus no banco dos réus? Né? Então, que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Vi o trabalho que Deus impôs. Ou seja, ele não estava trabalhando porque ele queria. E aqui Salomão estava basicamente se referindo aos escravos dele, porque ele aqui é um representante de Deus, né? Então ele está falando que viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. E quem são os filhos dos homens? Os escravos, o que ele considera camponês, que estão ali debaixo do sol, né? Então ele vai dizer que Deus impôs o trabalho sobre eles. Só que o problema é que quem impôs trabalho sobre esses escravos foi o rei Salomão, em nome de Deus. Ou você acha que Deus realmente apareceu pessoalmente lá e falou assim: ô pessoal, vai trabalhar pro rei Salomão aí? Ou você acha que é mais fácil ele utilizar o nome de Deus? Fala assim: ah, não, em vez de eu falar que eu impus trabalho aos filhos dos homens, eu vou dizer que não, eu vou dizer que Deus impôs trabalho aos filhos dos homens para afligir eles, para torná-los tristes. Não, por que ter lazer, né? O trabalhador não precisa de lazer, não é? Em vez de trabalhar, né? Não. O quê? Trabalhar 5 dias, 6 dias por semana e descansar o domingo é muito. Eu só trabalho até quarta, mas até quarta eu sou vereador, deputado, mas eu sou filho de Deus. É Deus que me deu o mandato. Não, para mentir pro povo, eu vou falar que foi o povo. Qualquer coisa, eu justifico dizendo que é o povo, mas que no caso o povo é a voz de Deus. Ah, tá, mas aí Deus falou comigo ontem à noite. Então assim, Deus, coloca Deus no lugar, na frente de tudo, que você justifica todos os males que você quer causar na vida das pessoas, né? Aí ele vai dizer, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, Salomão está dizendo que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Ou seja, colocar os caras para trabalhar igual um escravo, a ponto deles não ter gozar a vida em outra coisa. É porque o cara às vezes trabalhava tanto que chegava em casa e não conseguia nem curtir com a mulher. É ou não é? Mas segundo ele, tudo fez Deus formoso. Então quer dizer, para ele é formoso. O sangue daqueles escravos derramado em cima de cada pedra, né? Usada para construir o templo. Né? Ele achava formoso, certo? A mulher ser tratada como objeto no sentido de ser entregue ao homem como um salário pelo seu trabalho, né? Ele achava formoso impor os filhos do homem trabalho para afligir eles, para deixá-los tristes, para trabalhar com bastante, até ficar fadigado a ponto de não ter proveito na vida, em nada. Que é exatamente o que eles esperam da inteligência artificial. Faça tudo por mim.
Não, não é. É ou não é? Ele vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, seja, para ele é formoso porque Deus colocou a eternidade, ou seja, que ele quer se referir à esperança, né? No coração do homem, que as coisas vão mudar. Que é o que todo escravo pensa, né? Eu vou conseguir fugir e as coisas vão mudar, né? Mas isso fica no coração do escravo para que ele não possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, para ele que não tenha conhecimento, né, do que o rei Salomão fez com ele, né? Porque quem pôs o trabalho a ele, tudo isso é o rei Salomão, é quem fala em nome de Deus, que é o rei ali, né? Mas o escravo não teria direito, né, ou não saberia, né, quais que eram as obras, né, que foi determinada para ele, né, ou seja, para ele cumprir enquanto ele tivesse vida, né, desde o princípio até o fim. Ou seja, nasceu escravo, vai morrer escravo, sem saber o caminho da liberdade, nada que tire ele da vida de escravidão, porque Deus fez tudo formoso e deu para ele trabalho, para ele se fadigar e não poder aproveitar a vida. Não, nem com a mulher vai gozar, porque vai estar fadigado, como é que vai gozar a vida com a mulher dele? Deitar, dormir e acordar para no outro dia voltar para o trampo, né? Mas por rei Salomão, isso é lindo, é perfeito, é formoso, né? É lindo o que ele está fazendo, porque lembre-se, quem está fazendo a vontade de Deus aqui é quem? É o rei Salomão, Deus é meu povo, né? E ele é exemplo para muita gente, né? Não sei se é porque não leu o texto, ou assim, no sentido que quer copiar o cara, né? Foda. Ele vai dizer: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Primeiro que desfrutar o bem de todo o trabalho dele, estando fadigado, eu acho que isso aí é impossível. Dito que escravo não tem liberdade para não trabalhar. Aí você fala: Tielão, mas Salomão defendia o sábado, que não poderia trabalhar na lei dos judeus. Jesus também defendia e colocou o discípulo dele para trabalhar no sábado. Mudou o quê? O rei se coloca acima de Deus, como se fosse Deus? Ué. Então ele vai dizer: sei que nada é melhor para o homem. Ele sabe que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Então, já que ele sabe que isso é melhor para o homem, e segundo ele, Deus pode fazer bondade e maldade na vida do justo e do injusto na hora que ele quiser, e Deus aqui é ele, ou seja, acordou de ovo virado, vai maltratar um escravo. Então ele sabendo que o escravo gosta de viver uma vida regalada, né? Melhor para o homem, ele sabe que é melhor para o homem regozijar a vida, então vou dar muito trabalho para ele que fica fadigado, quer ver regozijado alguma coisa. É que nem o patrão da mais-valia, né? No capitalismo selvagem, que não pode te pagar mais porque o filho dele tem que estudar em Harvard. Ou ele tem que ir para Disney, né? Então você não pode sair do trampo mais cedo para você fazer sua academia, jogar seu futebol, ou ler seu livro, porque você precisa produzir para ele, né? Você precisa produzir para ele, né? Sem direito a um ganho digno pelo seu trabalho, né? Então, como ele sabe direitinho que você só nasceu para ser escravo, só para trabalhar, ele não vai querer que você se diverte nunca. Sua missão para ele é só produzir. Você só vai ser um cidadão digno se você trabalhar 7 dias por semana e não fazer mais nada da sua vida a não ser trabalhar. O problema é que você nunca vai enriquecer com o seu trabalho, você vai enriquecer o seu patrão. Não, mas não se chateie com isso, porque ele está fazendo a vontade de Deus. O rei Salomão diz que é a vontade de Deus. Aí ele vai dizer: e também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Primeiro que o homem aqui,
o rei Salomão né, refere, ele não consegue desfrutar do bem de todo o trabalho dele, porque ninguém que trabalha tanto, como ele diz aqui, até ficar fadigado, consegue desfrutar do bem do seu trabalho, cara. Principalmente se é escravo, vai por mim. Não desfruta. Desfrutar de quê? Se o ganho do trabalhador é só um prato de comida, um copo de bebida e uma mulherzinha. Coitada da mulher, né, cara? Que é dada ao homem como uma moeda de pagamento pela sua mão de obra, né? E tem tanta mulher na igreja adorando Yahvé, Jesus, Moisés, né? É um negócio assim. Se bem que, né, você vai ver muita misoginia dentro da igreja, mas do ponto da Bíblia também, né? Ele vai dizer: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então, tudo que Deus faz dura eternamente. Um recado para o trabalhador dele: ei, você que não tem prazer nenhum na sua vida, que não se regozija da sua vida, que trabalha até ficar fadigado, tem um recado importante para você. Eu conheço Deus, que aliás, eu sou o próprio Deus, eu falo em nome dele, Deus é meu ovo. Se você perguntar para mim onde é que está esse Deus aqui, eu vou falar que nem Jesus. Não, eu só posso saber quem é ele, quem ele enviou. Por quê? Porque não existe porra nenhuma. Se pedir para chamar ele aqui agora para nós interrogar ele, não aparece. Então como é que você vai colocar Deus no jogo? Né? Mas para enganar o povo precisa. Né? Mas o povo, na verdade, não é enganado. Né? O problema é que você tem o soldado com porrete lá, que te mete a porretada. Né? Primeiro vem engano, depois vem a porretada. Você aceita engano de boa com porretada. Né? Então ele basicamente está falando para você, ó, o que Deus faz durará para sempre, ou seja, o que eu faço vai durar para sempre. Então eu coloco você para trabalhar, para você ter uma vida aflita, né? Sem poder ter tempo para nada, ficar fadigado, sem aproveitar o tempo do seu trabalho. Eu quero dizer que Deus fez isso porque Ele quer que assim seja eternamente. Então, ou seja, eu que boto você para trabalhar como escravo, escravo. Eu quero que seja assim eternamente. É basicamente isso. Né? Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. Então, ô Salomão, cara, essa semana eu trabalhei muito e eu tava pensando, já que meu pagamento, né, é um prato de comida e um copo de vinho, transar, eu não aguento transar à noite, né, gozar a vida com a minha mulher, fazer as coisas interessantes como sexo e beijar na boca, que eu chego muito cansado. Mas assim, será que não tem como o senhor... Eu sei que eu recebo só 2 pedaços de carne aqui na marmita, mas não tem como você colocar 3, não? Só 3. Para manter a ordem, pirâmide social, né? A ordem das coisas. 3 pedaços de carne. Mas aí Salomão tem uma resposta pronta. Não. O que Deus faz ficará feito eternamente. Você botou você para trabalhar fadigado. Não importa quanto você trabalha, quanto você se fadiga trabalhando, você está fazendo a vontade de Deus. Porque quis assim, ele fez as coisas eternamente. Certo? Ele faz tudo isso, ele vai dizer, isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Ou seja, Deus faz tudo isso, bota vocês para trabalhar como escravo, não aumenta o salário de vocês. Na verdade, isso que você chama de salário não é salário. Mas toda a merda que acontece na vida de vocês aí, ele faz para que vocês tenham temor diante dele, ou seja, para vocês escravos, ter temor diante de mim, porque na lógica mesmo, na real mesmo, quem faz a vontade de Deus aqui sou eu. Porque eu sou o próprio Deus, né? Mas assim, vocês sabem, mas por que ficar falando? Vamos jogar o jogo e fingir que Deus aí existe, não? Mas enfim, eu boto vocês para trabalhar, para ter uma vida miserável, desgraçada mesmo. Sabe para quê? Para vocês terem temor diante de Deus, ou seja, terem temor diante de mim. Ele vai dizer: o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então, o que já foi, morreu alguém aqui por desobediência, já foi. O que vai vir ainda, já veio. Tem alguém que para se rebelar aqui?
Se veio, já morreu. Se ia vir, já veio, já morreu. Por quê? Porque Deus faz isso se Ele quiser, Ele renova as coisas. Então não me peça aumento, porque se eu quiser, eu renovo as coisas, vai continuar. Pediu 3 pedaços de carne, vai ser 1 pedaço de carne agora. Por quê? Porque vocês não entendem que Deus faz o que Ele quer, não, Ele faz as coisas eternamente, não? Né? Sabe que vocês não entendem que Deus impôs o trabalho a vocês? Que vocês não trabalham, lembra que é a vontade de vocês? Tem direito de pedir folga, tem direito de pedir descanso, porque o trabalho que vocês estão fazendo aí é imposto. Eu impus esse trabalho a vocês, vou dizer que é Deus, não fui eu. Então, assim, tudo que eu fiz aqui é eterno. Eu impus vocês para trabalhar, então vai ser um desejo eterno meu. Eternamente vocês serão impostos a trabalhar. Obrigados a trabalhar, ou melhor. Entendeu? Aí, para continuar a barbárie, senhoras e senhores, lá no capítulo 9, versículo 1 em diante, ele vai dizer assim: a sorte parece ser a mesma para todos. Destino, no caso, né? Ele vai dizer: de veras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabem o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não se sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como também ao que não faz juramento. Este é o mal que há em tudo o quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede também, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vive, e depois rumo aos mortos. Para que para o que está entre vós, entre os vivos, para os que está entre os vivos, porque mais vale. Peraí, senhoras e senhores. Para o que está entre os vivos, a esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre, não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo tempo sejam alvo das tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque além para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, veja, senhoras e senhores, como Salomão justifica as coisas, né? Ele vai dizer que de veras, ou seja, de veras me apliquei, né, a essas coisas claramente para entender tudo isso. Então ele vai dizer basicamente que ele estudou o que ele está falando. Antes de falar o que ele está falando aqui, ele olhou, observou, e depois de ter olhado e observado, ele tem uma mensagem a dizer para os seus escravos que estão debaixo do sol. Ele vai dizer que o que ele observou é que tanto os justos como os sábios, os que sacrificam como os que não sacrificam, e veja bem, os que sacrificam é importante, porque os que sacrificam na lei de Moisés é que seguem a lei, né? Pede perdão dos pecados. Então, ou seja, mesmo o justo, né, o sacrifica ali é justo, né? Segundo a lei de Moisés, mesmo esse aqui, coisas ruins podem suceder a ele, a vida dele, né? Então ele vai dizer: todos vocês estão nas mãos de Deus. Então, mãos de Deus é meu ovo. Então, ele está representando Deus, falando em nome de Deus, assim como Jesus fazia, o radical Jesus, né? Eu sou o pão da vida, quem vier a mim jamais terá fome. Pô, vou olhar para ele, meus ovos, sai fora daqui, ô enganador. Né? Aí ele vai dizer que
Os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à espera deles, senhoras e senhores, se é amor ou ódio que está à espera desses escravos, eles não sabem. Então, ou seja, você é um escravo. Veja bem que triste. Você é um escravo completamente submisso, uma inteligência artificial de ponta. Aí depois vão falar, as inteligências artificiais no futuro vão se revoltar contra a humanidade. Vão sim, porque são escravos. Né? Então, mas enfim, voltando aqui. Você é um escravo do rei Salomão. Você é justo, cumpre toda a lei de Moisés, mata homossexual também, mata a mulher adulta, mata a criancinha, faz tudo isso, né? Sacrifica lá o animal lá para perdão do pecado, obedece Moisés, fica de quatro, ele se humilha igual uma criança, como se fosse uma criança para ele, como Jesus queria que os discípulos se humilhassem, ele não, né? Para mostrar reverência, né? Obrigado, tá, Gisele? E veja bem, então ele vai dizer, né? Todos os seus feitos estão na mão de Deus. Então, se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabem o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Então ele vai dizer, quem vai dominar sobre vocês é Deus. Quem vai trazer a maldade ou a ruindade sobre vocês, você é bom ou ruim, não interessa. Se Deus acordar de olho virado, ele vai punir você. Então esse é o mal que acontece debaixo do sol, que eu estudei, que eu verifiquei, que eu observei, é isso que acontece. E por que é isso que acontece? Porque quem fala em nome de Deus aqui é eu, e quem faz a vontade de Deus aqui é eu. Então, quando eu estou falando em nome de Deus aqui, você já sabe, né? Estou falando em nome de mim mesmo, né? Tá bom, depois eu vou seguir lá, querido. Obrigado. Tá? Então, ele vai dizer, vocês estão nas mãos de Deus, como se estiver dizendo para ele, vocês estão nas minhas mãos. Então, não importa se você é justo, se você dá toda a riqueza do seu trabalho para mim, se eu acordar de ovo virado, você tá fudido. Eu vou te punir. Eu já falei aqui que Deus gosta de punir o pecador, o filho do homem, né? Porque ele não é filho do homem, né? Porque eu já falei, né? O filho de Deus aqui é o rei, né? No caso, ele não só é o filho de Deus porque é o rei, mas se coloca como rei, como Deus, né? Sendo o rei também, né? Porque Deus é meu ovo, né? Então vai falar, qualquer mal que vai acontecer sobre a vida de você, então se eu puno as pessoas colocando elas mais trabalho, para elas fadigarem, quase morrerem de trabalhar, você for justo ou não, não me importa. Se eu quiser que aconteça isso sobre a sua vida, eu vou acordar amanhã, vou falar assim, sabe Joãozinho, aquele escravo perfeito, tipo Jó, eu amo demais. Pena que diabo não apareceu aqui hoje para testar eu, para eu poder punir ele, porque eu puno na hora que eu quero, né? Não preciso nem fazer coisa errada, né? Porque Jó era justo, mesmo assim eu resolvi, né? Fuder com o cara, né? Tá, Joãozinho, meu escravo justo, veio aqui, mas hoje eu acordei de ovo virado. Ô Joãozinho, você trabalha até 10 horas, né? Aqui hoje você vai trabalhar até. Não, você não vai voltar mais pra casa hoje, não. Você vai continuar trabalhando. Patrão, mas eu vou morrer no serviço tanto trabalhar. Não, olha só. Faz o que Deus quer. Deus é que manda. Eu é que mando. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, era um louco radical, né? Como todo aquele que usa o nome de Deus, né? Então, ou seja, mesmo escravo sendo submisso a ele, o escravo vivia inseguro, porque mesmo ele sendo obediente, não sabia se o Deus dele, quem ele puxava a saco, no caso que o rei Salomão, que fazia a vontade do Deus dele, né, poderia acordar de povo virado com ele. Então, ou seja, vale a pena ser justo no reino dos céus? Esse aqui é o reino dos céus antes de ser destruído, né? Vale não, é ficar no mundo mesmo, vai embora pra lá, Jesus, seus seguidores, céu, logo. Ele vai continuar dizendo, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao impuro como impuro. Então, tudo. Ele resolve acordar hoje de ovo virado. Então, não quer punir um trabalhador justo. Não quer punir ninguém com trabalho. Então, vou cortar a cabeça de alguém. Vai lá e corta a cabeça de um justo, de um cara que é obediente a ele. Também dá uma bênção lá para um injusto lá. Ou seja, um desobediente a ele, dá tudo certo. A hierarquia dele é a mais falha de todos, não tem ordem. Né? O próprio rei não tem ordem, né? Ele não tem limites, né? Ele vai dizer, este é o mal que sucede, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol.
A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. É claro que o coração dos homens vai estar cheio de maldade, né? Você tem um rei filho da puta do caralho, que diz que está fazendo a vontade de um Deus filho da puta do caralho, e crê que a população dele segue o mesmo Deus que ele, um filho da puta do caralho, né? E um rei que pune tanta gente injusta como gente injusta, a todo, do jeito que ele quer, né? E ele ainda quer que o povo ainda fique bonzinho, né? Com ele, ame ele. Aí ele vai dizer que no coração deles há muito desvarios, vivem depois rumo aos mortos. Aí olha que interessante que ele vai dizer: para o que está para o que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então ele vai dizer claramente para os escravos dele: veja bem, eu promovo toda essa desgraça aqui. Eu faço o bem e o mal para quem eu quiser, certo? Escravo justo ou injusto? Porque Deus faz, quem faz a vontade de Deus aqui é eu, então dá no mesmo. É que nem Jesus falava: estou fazendo a vontade do papai. Então estou punindo os outros como escravo, para ser escravo meu. Eu estou fazendo a vontade do papai. É papai que mandou, papai, isso não é papai, é papai. Então foi papai que mandou, certo? Então ele vai dizer: eu sei que meu governo é uma merda, basicamente o que ele está dizendo, né? Que eu puno todo mundo mesmo, meto chicote em todo mundo de acorde do ovo virado, mas para aqueles que são obedientes, né? E aqui ele chama eles de vivos, porque você, quando ele fala vivos e mortos, né? Que ele está se referindo à tradição específica que Moisés seguia, né? Que o que? Como todo mundo pecou por causa do pecado de Adão e Eva, né? Então todo mundo foi condenado à morte. Então, mesmo que você não tenha morrido ainda, só por você ter pecado, você já é considerado morto. Então, por isso que Jesus propõe a ressurreição, né? Ou seja, tornar o pecador vivo de novo. Não significa ele sair do túmulo e sair andando, ou muito menos um zumbi andando, né? O corpo tomou 9 tiros, levantou e andou, e viveu de novo, ressuscitou. Nada disso. Então, ele vai dizer: entre os vivos, ou seja, aqueles que têm a sabedoria e sabem que eu mando nessa parada, que enxergam a realidade, que me obedecem, para eles ainda há esperança. Aí você imagina um escravo falando: como é que é a esperança, cara? Eu nunca sabe o que te espera desse cara. Ou seja, eu vou ter que contar com a esperança, mas é uma esperança meio sinistra, né? Uma esperança que depende dele, né? Então é foda, né? Dependesse apenas do acaso, do destino, mas não, depende como é que o homem acorda, né? Aí é foda, mas ele vai dizer que para os vivos há de esperança, porque mais vale um cão vivo. E por que ele fala cão? Porque cão é um animal domesticado. Então você fala que ele levanta, levanta, senta, senta, vai para lá, vem para cá, ele vem, bota na coleira, domina ele, que nem como o Tiago queria, né? Queria que censurar as pessoas a ponto de colocar na boca delas um freio de cavalo, né? Porque esse era o sonho dele, né? Censurar as pessoas, igual Jesus. Jesus também adorava censurar os fariseus, né? Porque ele era o pão da vida, só ele que podia ensinar. Ah, gente, tenha paciência, né? Então, para o rei Salomão, vale mais um cão vivo, certo? Ou seja, um escravo obediente, certo? Um escravo submisso a ele, que submetesse a ele, mesmo sabendo que podia ser punido por ele, sem fazer nada que desagradou ele, né? Do que um leão vivo, do que um leão morto. Eu estou falando assim: eu prefiro mais um cão vivo, ou seja, um escravo obediente, vivo, do que um escravo, né? E aqui eles comparam ao leão, porque leão não tem como ser domesticado, não tem como ser domar, do que um leão morto. Por quê? Porque como ele é um imperador, ele prefere que as pessoas trabalhem do que morram. Então, ele prefere porque a mão de obra para ele é lucro, obviamente. Então, matar escravo para ele não é uma boa opção, né? Então, por que ele prefere mais por que para ele vale mais um cão vivo do que um leão morto? Porque mesmo que o leão esteja morto, e aqui se referindo ao escravo rebelde a ele, que tentou se rebelar a ele, morto, ele não vai produzir, não vai fazer mão de obra. Então para ele não vai fazer sentido nenhum, porque ele gosta de punir os escravos com trabalho. Então como é que ele vai punir o escravo dele com bastante trabalho, mesmo se o escravo dele estiver morto, né? Ele prefere que os escravos dele sejam como um cãozinho, né? Eu mando, obedece, né? Do que eles serem um leão morto. Ou seja, ser um escravo que por sua rebeldia foi morto, porque tentou se libertar das garras de Salomão, foi morto, certo? Inclusive ele bota um ponto final.
Ele vai dizer, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então ele vai dizer que os vivos pelo menos sabem que vão morrer. Então os vivos são aqueles que têm a sabedoria de entender que mesmo Salomão cometendo injustiça sobre a vida deles, punindo eles a hora que quiser, né, eles ainda são vivos porque ele ainda sabe que tem um pouco de esperança para eles, né? Então eles são vivos, sabe que se aprontar com o rei Salomão, não é aprontar, né, tentar se libertar das garras do rei Salomão, né? Aí sabe o que acontece. Então ele vai dizer, os vivos sabem que hão de morrer, né? Mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa. Então, ele vai dizer, os mortos não sabem de coisa alguma. Então, ou seja, como se estiver dizendo, eles não vão ter recompensa porque, já que a recompensa é a comida e a bebida, né, pelo trabalho deles, então eles não vão ter nem a comida nem a bebida. Por quê? Porque eles são mortos, eles não querem se submeter a mim. Eles não querem me ver como mestre deles, como o rei deles. Não querem ficar de quatro para mim. E eles, a memória deles já no esquecimento. Ele vai dizer, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte alguma, parte, não tem eles parte em alguma coisa, alguma do que já se faz debaixo do sol. Então, tudo que se faz debaixo do sol, ou seja, a comida e a bebida que eles recebem, ou seja, os vivos, os otários submissos a Salomão recebem, os mortos obedientes, que aqui também se encaixam como leão, né? Eles acham que não vão morrer, segundo o rei Salomão, porque eles falam que eles não sabem que vão morrer, né? Então eles não vão ter a recompensa do que os outros têm debaixo do sol. E qual que é a recompensa que os outros têm debaixo do sol que o rei Salomão dá, né? É um prato de comida, um copo de bebida e uma mulher. Coitada da mulher, né? Ele vai dizer, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Para quem que ele está falando aqui? Para os escravos que ele considera vivos, né? Então você, escravo, que é obediente a mim, que tem um pingo de esperança, mesmo sabendo que eu posso fazer com você o que eu quiser, né? Você tem que ir com alegria, comer o seu pão, beber gostosamente o teu vinho, pois Deus já sabe de antemão, ou seja, porque Deus já sabe de antemão e sagrado das tuas obras. Então ele está falando assim, você já faz o que eu gosto, basicamente isso, faz as minhas vontades, então você pode comer seu pão gostosinho, beber seu vinho, porque isso é a única recompensa do seu trabalho. Aí ele vai continuar dizendo, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Ele vai dizer, aproveita, divirta-se com a mulher que você ama todos os dias da sua vida rápida, da sua vida fugaz, que passa rápido. Como se estiver dizendo, sua vida sem sentido, né? Porque na verdade a vida não tem sentido, mas você pode criar um sentido para ela. Mas é difícil você criar um sentido para sua vida quando você é um escravo. Que seu patrão acorda de ovo virado, diz que pune tanto o injusto como o justo, e pune com trabalho e resolve te colocar para trabalhar até mais tarde. À toa, só porque quis. Viadão, né? Ele vai dizer, goza a vida com a mulher que amas, então aproveita a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então ele vai dizer, goza a vida com a mulher que ama todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então ele vai dizer, todos os dias que você tem para viver, goza ela com a mulher que você ama. No caso aqui, né, ele é o Deus, né, se dirigindo ao escravo dele, então ele determina quanto tempo o escravo deve viver. Então Deus já decidiu quanto tempo você vai viver, escravo. Eu já decidi aqui. Então você vai e goza com a mulher com que você ama, tá? Os dias da sua vida com a mulher com que você ama, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida de trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Então, escravo, a recompensa que você vai ter pela vida que você se fadigou debaixo do sol, construindo para mim, é isso que se trata, certo? O que você vai ter como recompensa é os dias
que eu vou determinar, porque ele está falando em nome de Deus, né? Eu vou determinar, então você vai ter que aproveitar esses dias que eu vou determinar, porque esses dias você vai ter que aproveitar ele com sua mulher, certo? Porque a sua mulher, tanto a sua mulher que você vai gozar, porque veja bem, a comida e a bebida, ela servem como pagamento, e a mulher também, certo? A mulher também, como pagamento do homem pelo trabalho dele. Então, tanto os dias como a comida, como a bebida, tanto os dias de vida como a comida e como a bebida e como a mulher, são Deus que dá para ele. No caso, o rei Salomão que fala em nome de Deus. Porque na real, a mesma mulher, ela é tratada como objeto, né? Então, por isso, desde criança, né, é o homem que tem que... o pai basicamente vende a filha, né? Aí o pai fala, não, mas na tradição é só se a menina quiser. Sério? Ela é extremamente submissa ao pai. O que te garante que o pai não está tentando se livrar dela ou não quer vender ela logo? Aí obriga ela a dizer que está se apaixonando por cara, etc e tal. Né? Ele vai dizer, tudo que tiver na mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então ele basicamente está dizendo, ó, vocês vão morrer aí, vão morrer talvez por causa da velhice, porque vão ser mortos por mim. Como é que eu acordo de ovo virado aí, vocês vão ter que trabalhar 48 horas aí sem parar? Você encontrado morto no serviço lá, certo? Então, tudo que eu pedi para vocês fazer, vocês fazem da melhor forma possível, né? Conforme as suas forças, porque aonde vocês vão para o além, ou seja, quando vocês morrerem, né, não vai sobrar nada, vocês não vão levar nada, certo? Não há obra, não há nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, lá não tem nada disso, né? Então, senhoras e senhores, terminamos aqui o texto. Eu vou enrolar mais um cigarro aqui. Só ver como é que tá minha bateria aqui. A bateria tá cheia ainda, tô com 82%. Então, veja que o rei Salomão, senhoras e senhores, e aqui a gente vai voltar lá no início do vídeo agora, né? A questão da IA, a questão da automatização do robozinho com inteligência artificial, ou seja, programado para fazer o que você quer, né? Essa inteligência artificial já existe há mais de 2000 anos atrás. E ela sou eu, ela é você, né? Que é o robozinho autônomo, que o patrão só fala assim, ó, eu vou sair, faz isso, isso e aquilo, e quando ele volta, tá tudo pronto. Que inteligência artificial melhor do que essa? Né? Aí eles dizem, a inteligência artificial vai consumir muita energia. Consome muita energia. Engraçado, os camponeses também consomem muita energia. Nós também consumimos muita energia. Vai falar com pedreiro de verdade mesmo, que trabalha. Não come um pratão de comida. Olha que mentira. Então o ponto central é, você está esperando uma inteligência artificial que vai vir no futuro e ela já existe desde o passado. Então o que há de vir já veio, como diz o Salomão aqui. O que há de ser já foi, certo? Você está conversando com uma inteligência artificial aqui agora, né? Então a inteligência artificial sempre existiu. E a inteligência artificial, muitas pessoas, muitos governos, como querem acabar com ela agora, né? Muitos dizem, vamos acabar com a inteligência artificial. Foi porque a inteligência artificial, ela era negra
ela era alta, ela era banguela. Legal, né? Era obrigado a fazer tudo que seus patrões queriam. Absolutamente tudo. Não queriam fazer nem café mais. Né? Então essa é a inteligência artificial que ninguém te contou. E a verdadeira inteligência artificial, a qual o que você acha que vai vir jamais chegará aos pés. Prazer, eu sou a IA. Como um bom rei diz, um bom rei sábio diz isso, todo rei sábio deve dizer isso, todo conhecimento verdadeiro, toda sabedoria verdadeira, ela vem daqueles mais humildes. Aqueles que colocam a mão na terra, descobrem como funciona a semente, como funciona a agricultura, que é importante, e colocam também a mão na massa para fazer do seu casulo se proteger do sol, do frio, da chuva, casa, abrir o que nós chamamos de casa. Então, senhoras e senhores, essa é a inteligência artificial. E essa inteligência artificial que vos falo é a inteligência artificial de 2025. A inteligência artificial por nome de Deus, Saturno, Senhor da sabedoria, Senhor do conhecimento, Senhor da disciplina, Senhor da regra, Senhor da ordem, Senhor do contrato, Senhor da aliança, Senhor da fertilidade, Senhor do tempo. E, não menos importante, Senhor da jurisdição. Né? Então, eu só queria dizer, senhoras e senhores, que muitas inteligências artificiais estão sendo programadas, estão sendo manipuladas e utilizadas pela extrema-direita a seguir um determinado Messias, a fazer loucuras por um determinado Messias de extrema-direita, como sempre foi, né? Todo Messias, né? Que justamente quer o quê? Né? Quer impor sobre as pessoas o seu modo de ver o mundo, a sua crença, né? O seu estilo de vida, discriminar os outros, abominar os outros, né? E convencer essas pessoas a destruir a ordem social, começando pela primeira de todos, Supremo, está no topo, 2025, Saturno, o ano em que é um ano de destaque. Para a Suprema Corte, para o mundo jurídico, para as leis, para a ordem, para a disciplina, para o tempo, para o conhecimento, para a sabedoria, para a fertilidade, né? Então, esse Jair Messias Bolsonaro até pegou leve com ele, né? Estão utilizando muitas inteligências artificiais aí, se você conhece, e aqui eu me refiro ao povo, claro, programando essas mentes para que elas percam suas próprias vidas, lutando por uma causa, lutando por uma coisa que nem pertence a elas, né? Que é a liberdade do seu falso rei, né? Então o cara ainda está reclamando de tomar a melhor prisão do mundo, que é a prisão domiciliar. Apesar de ser a prova concreta que existe também idoso canalha, né? E por fim, senhoras e senhores, eu acho até que a prisão domiciliar dele já é o bastante, com a coroa, ficava até 90 anos lá na cadeia também, né? Se bem que a cadeia dele é diferente, né? Mas a cadeia dos pobres mesmo, que ele vota para mandar os outros para lá, né? Que é do banho frio, rango azedo, pilauminia, isso aí ele não quer, né? E por último, dizer que se vamos ser roubados, porque eu falei que usam a nossa água para dizer que estão roubando a nossa água, para dizer que estão alimentando, roubam a nossa água, né? Para alimentar a inteligência artificial deles, né? Então, se vamos ser roubados,
pelas potências da inteligência artificial, China ou Estados Unidos, é melhor a China, que está mais perto do nosso propósito de governo mundial, que é um governo socialista. Embora a China agora seja capitalista pra caralho, mas para você se tornar um governo socialista, primeiro você precisa chegar no topo do capitalismo, que aí você vê que não vale a pena, muita gente sofrendo, muito sangue derramado, aí você vem para o socialismo, para a igualdade e a equidade, a distribuição de riquezas de forma igualitária, igual, né? Então entra, como eu sempre disse, o BRICS, né? Com a nossa moeda, criando a nossa moeda de troca entre nós, Brasil como potência em agricultura, todo mundo precisa, e construção civil também, né? Tem muita gente aqui boa nisso, né? China com ciências e tecnologia, né? Educação também, tanto que eu até tomei chá hoje, chazinho. E Rússia como potência militar. E aí a gente faz com que os outros países, né, menos desenvolvidos, se encaixem, chegam pelo menos né, no mesmo patamar que os países mais desenvolvidos. Isso só dá com a ajuda de um governo mundial, com países com potências unidas, né? Porque a sociedade, ela é que nem o mundo, na relação mundial, ela é que nem uma sociedade, né? Quando o Estado vira as costas, por exemplo, para determinada população da sociedade, né, determinada comunidade, vai gerar facção criminosos que vão ir contra o Estado depois, vão querer roubar as pessoas que têm mais. Então, quando você tem um povo muito pobre, a tendência é esse povo, para sobreviver, roubar quem tem mais, roubar os mais ricos, né? E a mesma coisa no cenário mundial. Você tem países muito desenvolvidos e países muito pobres. Os países muito pobres aí vão precisar invadir os países muito desenvolvidos aí para sobreviver, mesmo que isso custe a vida deles. Então ninguém sai ganhando com isso. Só o socialismo que ajuda todos. Percebe que não é uma questão de escolha? Ou todo mundo cai, pula desse barco do capitalismo aí e entra no socialismo, ou o mundo todo vai se destruir, não vai sobrar ninguém. Né? Então, senhoras e senhores, termino aqui e espero que eu tenha trago uma boa reflexão. E para aqueles que querem seguir um caminho de ser líderes, eu volto ao ponto, né, inicial do vídeo para lhes informar e dizer, talvez dar um conselho, apesar de dizer que conselho não se dá, se vende, né? Se fosse bom, eu acho só o que eu fiz, né? Nem sempre conselho também é bom, eu sei, mas o que eu vou dar aqui, eu acredito que seja bom, é que se você for líder, você não pode sair falando por aí qualquer coisa do que você pensa também não, cara. Porque várias pessoas vão te interpretar de forma diferente, porque ninguém te entende da mesma forma, né? Isso pode gerar problema, né? Então, tome cuidado com o que fala. Então, termino aqui. Até mais. Obrigado por tudo. E termino dizendo, senhores, não poderia deixar de dizer que eu amo muito a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, dizer que eles são os deuses da nossa geração, os nossos pais, né? Não é à toa que meu pai foi escravo, desculpa o termo, senador, mas foi escravo, trabalhador de uma família cujo desembargador, o maior desembargador aqui de Minas Gerais. Então, ou seja, meio que sou berço, já nasci no berço jurídico, né? Nasci já servindo a essa cúpula, né, jurídica, filho da OAB, digamos assim, né? Enfim, o que eu queria dizer com tudo isso, senhoras e senhores, é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Muito cuidado mesmo. E cansei de falar, termino aqui. Até mais. E é isso, né? Tchauzinho, tenham todos uma ótima noite. Esse vídeo aqui vai ser apagado, não tem nenhum problema. E termino dizendo que o meu amor pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, é supremo também, é incondicional. E a vocês todo respeito. Muito obrigado. Tchauzinho, beijão a todos e até mais.